Seja bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Coloque seus fones, abra o livro e aproveite a Guerra da Papoula, de Hua F. Kuan. Capítulo 9. Fanghunin de Ticane, província do Galo. Aprendiz do segundo ano. O atendente carimbou o selo da academia no espaço ao lado do nome dela no pergaminho de registro e lhe entregou 3 conjuntos dos mantos pretos dos aprendizes. O que vai estudar? Folclore, respondeu. Com o mestre Jian Zia. Ele consultou o pergaminho de novo. Tem certeza? Absoluta, confirmou Rin, sentindo o coração bater mais rápido. Será que algo havia acontecido? Volto já. Disse ele, desaparecendo no gabinete às suas costas. Rin esperou junto à mesa, ficando cada vez mais ansiosa conforme os minutos se passavam. Será que Jian abandonara a academia? Fora demitido? Tivera um colapso nervoso? Fora preso por posse de ópio fora do campus? Por posse de ópio dentro do campus? De repente, a garota se lembrou do dia em que se matriculara em Sinegard, quando os fiscais tentaram detê-la por colar. Será que a família de Neza tinha feito uma reclamação formal contra ela por ter roubado a vitória de seu herdeiro no campeonato? Aquilo era possível? Por fim, o atendente voltou com um olhar envergonhado. Desculpe, falou ele. Mas já faz tanto tempo que ninguém estuda folclore que não sabíamos a cor de sua braçadeira. No final, o tecido do uniforme dos calouros foi reaproveitado e fizeram uma braçadeira branca para Rin. As aulas começavam no dia seguinte. Mesmo tendo escolhido folclore, Rin ainda precisava passar metade do tempo com os outros mestres. Como era a única pessoa naquela cadeira, estudava estratégia e linguística com os aprendizes de Irja. Para seu desespero, Rin descobriu que, embora não tivesse optado por estudar medicina, os segundanistas eram obrigados a cursar uma aula de triagem de emergência com erro. História foi substituída por relações exteriores com o mestre Yin. Junho ainda não permitia que treinasse sob sua orientação, mas Rin se qualificou para estudar combate com armas sob a tutela do mestre Sonnen. Finalmente suas aulas matutinas haviam acabado, e Rin poderia passar metade do dia com Jian. Ela correu escada acima até o jardim de folclore. Era hora de encontrar seu mestre. Hora de conseguir algumas respostas. Diga para mim o que está estudando, falou Jian. O que é folclore? Rin piscou, sem saber o que dizer. A garota preferia que Jian lhe contasse aquilo. Durante a folga, a aluna tentou várias vezes entender por que escolher estudar folclore, mas só conseguiu pensar em obviedades. No fundo, era uma questão de intuição. Uma verdade que ela conhecia, mas que não conseguia provar para mais ninguém. Estudava folclore porque sabia que Jian encontrara uma outra fonte de poder, algo real e incompreensível. Por que também encontrar a mesma fonte no dia do torneio? Por que fora consumida pelo fogo, vira o mundo ficar vermelho, perderá o controle sobre si mesma e acabará sendo salva pelo homem que todos na escola consideravam insano. Ela tinha visto o que havia do outro lado do véu, e agora sua curiosidade era tão grande que Rin enlouqueceria se não entendesse o que havia acontecido. Isso não queria dizer que ela tinha a mínima ideia do que estava fazendo. Coisas estranhas, respondeu. Estamos estudando coisas muito estranhas. Jian ergueu uma sobrancelha. Quanta eloquência! Sei lá, disse ela. Só estou aqui porque queria estudar com você. Por causa do que aconteceu durante os testes. Não sei bem onde estou me enfiando. Ah, sabe, sim. Jian levantou o indicador e tocou o ponto entre as sobrancelhas de Rin, o lugar onde acalmar o fogo dentro dela. Lá dentro, no seu subconsciente, você conhece a verdade. Eu quero. Você quer saber o que aconteceu durante o torneio? Jian inclinou a cabeça. O que aconteceu foi o seguinte, você chamou um deus, e o deus respondeu. Rin fez uma careta. De novo aquela história de deuses? Ela passará todos os dias de descanso ansiosa para receber respostas, pensara que o mestre elucidaria as coisas quando retornasse, mas agora estava mais confusa do que nunca. Jian ergueu a mão antes que a pupila pudesse reclamar.
Você ainda não sabe o que tudo isso significa. Não sabe se um dia vai conseguir repetir o que aconteceu no ringue. Mas sabe que, se não conseguir respostas agora, a fome vai consumir seu corpo, e sua mente vai se quebrar. Você viu o que é do outro lado e não vai descansar enquanto não sanar suas dúvidas. Não é? É. O que aconteceu com você era comum nos dias antes do Imperador Vermelho, quando os xamãs Nicaras não sabiam o que estavam fazendo. Se o processo não tivesse sido interrompido, você teria enlouquecido. Estou aqui para garantir que isso não aconteça. Vou manter sua sanidade. Rin se perguntou como alguém que costumava andar pelado pelo campus podia falar aquilo com a expressão séria. E se perguntou o que o fato de confiar nele dizia sobre ela. Como todas as coisas que envolviam Jian, a compreensão veio em pequenas e enervantes doses. Conforme Rin aprenderá antes dos testes, o método preferido do mestre era fazer primeiro e explicar depois, se é que haveria uma explicação. Ela logo entendeu que, se fizesse a pergunta errada, não receberia a resposta que desejava. Só de ter me perguntado isso, dizia Jian, você prova que não está pronta para saber. Rin aprendeu a ficar de boca calada e simplesmente seguir as indicações do mestre. Apesar de suas exigências parecerem degradantes e sem sentido, Jian lhe deu uma base. Ele a fez traduzir os livros de história em Nicar antigo e de volta ao idioma atual. Obrigou Rin a passar uma tarde fria de outono agachada sobre o riacho pegando peixinhos. Exigiu que Rin, destra, fizesse os deveres de todas as aulas com a mão esquerda, de modo que levaram o dobro de tempo para serem finalizados e pareciam ter sido escritos por uma criança. Ele a forçou a viver como se o dia tivesse 25 horas por um mês. Impôs que a aluna se tornasse notívaga por 2 semanas, de modo que pôde ver apenas o céu noturno e uma Cinegarde estranhamente silenciosa, e não se importou nem um pouco quando ela reclamou que estava perdendo as outras aulas. Ele a mandou ver quanto tempo conseguia ficar sem dormir. Ele a mandou ver quanto tempo conseguia ficar sem acordar. Ela engoliu o ceticismo e optou por seguir as instruções do mestre, torcendo para que a iluminação estivesse do outro lado. Ainda assim, não acreditou cegamente nele, porque sabia o que havia do outro lado. Todo dia, via a prova da iluminação diante de si. Porque Jian era capaz de coisas que nenhum ser humano deveria conseguir fazer. No primeiro dia, ele fez as folhas a seus pés girarem sem mexer um músculo. Ela pensou que era um truque do vento. E então ele fez de novo, e depois uma terceira vez, só para provar que tinha controle completo sobre aquilo. Cacete, falou Rin, e repetiu, cacete. 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 Como? Como? Fácil. A aluna olhou para ele de queixo caído. Isso. Isso não é uma arte marcial, é. O quê? Perguntou Jian. É sobrenatural. O mestre estava com uma expressão convencida. Sobrenatural é uma palavra usada para qualquer coisa que não se encaixe na sua compreensão atual do mundo. Preciso que suspenda essa descrença. Preciso que aceite essas coisas como possíveis. Então devo aceitar que você é um deus? Não seja tola. Não sou um deus, disse ele. Sou apenas um mortal que despertou, e há poder nessa consciência. Ele fez o vento soprar ao seu comando. Fez as árvores farfalharem ao apontar para elas. Fez a água ondular sem tocá-la, e conseguia fazer sombras virarem e se alongarem ao sussurro de uma palavra. Rin percebeu que Jian lhe mostrou aquelas coisas porque ela não teria acreditado se o mestre tivesse apenas dito que eram possíveis. Ele erguia uma base de possibilidades para a aluna, uma teia de novos conceitos. Como explicar o conceito de gravidade a uma criança sem que ela soubesse o significado de cair? Algumas verdades podiam ser aprendidas através da memorização, como os textos de história ou as lições de gramática. Outras precisavam ser assimiladas aos poucos, precisavam se tornar fatos porque eram parte inevitável do padrão de todas as coisas. O poder dito que é aceitável, dissera Kitai certa vez para Rin. Será que o mesmo se aplicava ao tecido do mundo natural? Jian reconfigurou sua percepção sobre o que era real. Através de demonstrações de atos impossíveis,
ele recalibrou a maneira como a aluna encarava o universo material. Foi mais fácil porque ela estava disposta a acreditar. Rin encaixava aqueles desafios de concepção de realidade na mente sem muitos traumas. O evento traumático já havia ocorrido. Ela se sentirá sendo consumida pelo fogo. Sabia o que significava arder em chamas. Não havia imaginado aquilo. Acontecerá. A pupila aprendeu a resistir à descrença em relação ao que Jian lhe mostrava só porque aquilo não concordava com sua antiga noção de como as coisas funcionavam. Ela aprendeu a parar de se sentir chocada. Sua experiência durante o torneio criará um enorme buraco em sua compreensão do mundo, e Rin esperava que Jian preenchesse aquele espaço. Às vezes, quando chegava perto de fazer a pergunta certa, ele a mandava procurar a resposta na biblioteca. Quando Rin questionou onde o folclore havia sido praticado antes, o mestre a mandou numa busca sem sentido por tudo que fosse estranho e enigmático. Ele a fez ler sobre antigos andarilhos dos sonhos das Ilhas do Sul e suas práticas de cura espiritual com plantas. Ele a fez escrever relatórios detalhados sobre xamãs dos vilarejos das terras remotas ao norte, sobre como entravam em transe e faziam jornadas como espíritos em corpos de águia. Ele a fez se debruçar sobre décadas de depoimentos de camponeses do sul de Nikan que clamavam ser videntes. Como você classificaria essas pessoas? Perguntou Jian. Como excêntricas. Pessoas com habilidades ou que fingiam ter habilidades. Além daquilo, Rin não via qualquer outra ligação entre elas. Como você as classificaria? Eu as chamaria de xamãs, respondeu o mestre. Pessoas que fazem comunhão com os deuses. Quando a aluna indagou o que ele queria dizer por deuses, Jian mandou Rin estudar religião. Não apenas a religião Nikara, todas as religiões do mundo, todas as religiões que haviam sido praticadas desde a aurora dos tempos. O que qualquer indivíduo quer dizer por deuses? Questionou o mestre. Por que temos deuses? Qual é o propósito de um deus na sociedade? Investigue esses assuntos. Encontre as respostas para mim. Uma semana depois, Rin elaborou o que pensou ser um relatório brilhante das diferenças entre as tradições religiosas Nikara e Esperiana. Cheia de orgulho, apresentou suas conclusões para Jian no Jardim de Folclore. Os Esperianos tinham apenas uma igreja. Acreditavam em uma única divindade, um santo criador, separado e acima de tudo que era mortal, feito à imagem dos homens. Rin argumentou que aquele Deus, aquele criador, era uma das maneiras com que o governo de Esperia mantinha a ordem. Os padres da Ordem do Santo Criador não tinham cargos políticos, no entanto, exerciam mais controle cultural do que o governo central esperiano. Como Esperia era um país enorme sem líderes regionais com poder absoluto sobre seus estados, a lei precisava ser aplicada com a propagação do mito e de seus códigos morais. O Império, por outro lado, era uma nação de ateus supersticiosos, de acordo com Rin. Claro que Nikan tinha deuses aos montes. Porém, como os Fang, a maioria dos Nikaras se importava com religião apenas quando era de seu interesse. Os monges erráticos do país constituíam uma pequena minoria da população, meros curadores do passado, e não parte de qualquer instituição com poder verdadeiro. Os deuses de Nikan eram os heróis dos mitos, os símbolos culturais, os ícones a serem reconhecidos durante eventos importantes como casamentos, nascimentos ou mortes. Eram as personificações de emoções que os Nikaras sentiam. Mas ninguém acreditava de fato que uma pessoa teria azar pelo resto do ano se esquecesse de acender um incenso para o dragão azul. Ninguém acreditava de fato que era possível manter os entes queridos a salvo ao rezar para a grande tartaruga. Ainda assim, os Nikaras praticavam esses rituais, se davam ao trabalho porque havia algum conforto em fazê-los, pois eram uma maneira de expressar a ansiedade que sentiam em relação aos altos e baixos de sua sorte. Portanto, a religião não passa de um construto social tanto no leste quanto no oeste, concluiu Rin. A diferença está apenas na sua utilidade. Jian a ouvirá atentamente durante toda a apresentação. Quando Rin terminou, ele bufou feito uma criança e massageou as têmporas. Então você acha que a religião Nikara é só superstição? A religião Nikara é aleatória demais para ter qualquer traço de verdade, falou ela. Nós temos os 4 deuses cardinais.
o dragão, o tigre, a tartaruga e a fênix. E então temos os deuses caseiros, os deuses guardiões dos vilarejos, os deuses animais, os deuses dos rios, os deuses das montanhas. Rin os contava nos dedos. Como podem existir todos no mesmo espaço? Como pode haver um reino espiritual com todos esses deuses competindo pela dominação? A melhor explicação é que, quando falamos de deuses em Nikan, nos referimos a uma história. E nada mais. Então você não tem fé nos deuses? Perguntou Jian. Acredito nos deuses tanto quanto qualquer Nikara, respondeu ela. Acredito nos deuses como uma referência cultural. Como metáforas. Como coisas a que recorremos para nos manter seguros quando não podemos fazer mais nada, como manifestações das nossas neuroses. Mas não como coisas que acredito piamente serem reais. Não como seres que exercem consequências verdadeiras no universo. Ela falou aquilo com o rosto sério, mas estava exagerando. Porque sabia que havia algo verdadeiro. Sabia que, em algum grau, havia mais no cosmos do que ela encontrava no mundo material. Não era tão cética quanto fingia ser. Porém, a melhor maneira de fazer Jian explicar algo era assumindo posições radicais. Quando ela defendia os extremos, ele respondia com seus melhores argumentos. Como o mestre ainda não havia mordido a isca, ela continuou. Se há um Criador divino, uma autoridade moral derradeira, então por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E por que essa deidade criaria pessoas, já que somos tão imperfeitos? Mas se nada é divino, por que atribuir um prestígio sagrado a figuras mitológicas? Perguntou Jian. Por que se curvar diante da grande tartaruga? De Nuva, a deusa serpente? Por que queimar incenso para o panteão celestial? Acreditar em qualquer religião envolve sacrifício. Por que um fazendeiro Nikara sem um tostão faria sacrifícios para entidades que ele sabe serem apenas mitos? Quem se beneficiaria com isso? Qual é a origem dessas práticas? Não sei, admitiu Rin. Então descubra. Descubra a natureza do cosmos. Rin achou um tanto insensato pedir que ela encontrasse a resposta para algo que os filósofos e teólogos debatiam havia milênios, mas retornou à biblioteca. E voltou com ainda mais perguntas. Mas como a existência ou a não existência dos deuses me afeta? Por que o surgimento do universo é importante? Por que você faz parte dele? Por que você existe? E, a não ser que queira ser apenas uma gotícula de existência que não compreende a sua ligação com o esquema maior das coisas, vai explorar esse assunto. Por que deveria? Porque sei que você quer poder. Ele bateu na testa dela com a ponta do dedo de novo. Mas como pode pegar emprestado o poder dos deuses quando não entende quem eles são? Sob as ordens de Jian, Rin passou mais tempo na biblioteca do que a maior parte dos alunos do quinto ano. Ele a mandava fazer trabalhos todos os dias, sempre relacionados a algum tópico a que chegavam após horas de conversa. Ele a fez traçar conexões entre textos de disciplinas diferentes, textos escritos com séculos de diferença entre si e textos em outras línguas. Como as teorias de Seigen sobre a transmissão de Qi através das vias aéreas humanas se relacionam com a prática ser-lhe-esa de inalar as cinzas dos mortos. Como o rol dos deuses Nikaras mudou com o tempo e como isso refletiu no surgimento de diferentes líderes em diferentes momentos da história. Quando a Federação começou a louvar seus monarcas como divindades e por quê? Como a doutrina de separação entre Igreja e Estado afeta as políticas de Hesperia? E por que essa doutrina é irônica? Jian despedaçava a mente de Rin para depois juntá-la, então decidia que não havia gostado do resultado e a quebrava outra vez. Ele forçava a capacidade mental da aluna exatamente como Irja no passado. Mas Irja o fizera dentro de parâmetros conhecidos. Seus trabalhos apenas a faziam se sentir mais esperta nos assuntos que já conhecia. Jian obrigava a mente de Rin a se expandir para dimensões completamente novas. Em resumo, era o equivalente mental a fazê-la carregar um porco montanha acima. Rin sempre lhe obedecia, imaginando qual ponto de vista alternativo o mestre tentava fazer que percebesse. Ela se perguntava o que Jian tentava lhe ensinar, além de provar que nenhuma de suas ideias sobre o funcionamento do mundo eram verdadeiras.
A meditação era a pior parte. No terceiro mês do ano letivo, Jian anunciou que, daquele momento em diante, Rin passaria 1 hora de cada dia meditando com ele. Rin torcia para que ele esquecesse aquilo, da mesma forma que de vez em quando esquecia em que ano estavam ou o próprio nome. Mas, de todas as regras impostas, Jian optou por sempre cumprir aquela. Você vai ter que ficar sentada por 1 hora, toda manhã, no jardim, sem exceção. Ela lhe obedecia. E odiava. Pressione a língua no céu da boca. Sinta a espinha se alongando. Perceba o espaço entre as vértebras. Acorde. Rin inalou rápido e levantou a cabeça. A voz de Jian, sempre baixa e relaxante, fez com que pegasse no sono. O ponto acima de sua sobrancelha esquerda formigou. Rin ficou inquieta. Jian olharia para ela de cara feia se a aluna a coçasse. Em vez disso, ela ergueu a sobrancelha o mais alto possível. O incômodo aumentou. Fique quieta, mandou Jian. Minhas costas estão doendo, reclamou Rin. É porque você não está sentada direito. Eu acho que é por causa das nossas lutas. Eu acho que você só fala merda. 5 minutos se passaram em silêncio. Rin virou as costas para um lado e depois para o outro. Alguma coisa estalou. Ela se retraiu. Rin estava dolorosamente entediada. Contou os dentes com a língua. Então fez a mesma coisa, só que na direção contrária. Mudou o peso do corpo de uma nádega para outra. Sentia uma vontade imensa de se levantar, se mexer, dar uns pulos, qualquer coisa. Ela abriu um pouquinho um dos olhos e viu o mestre Jian a encarando. Quieta. Quieta. Engoliu as palavras de protesto e obedeceu. Acostumada a anos de estresse e estudo constante, Rin achava que a meditação era uma enorme perda de tempo. Parecia errado ficar sentada sem fazer nada, sem algo para ocupar a mente. Ela mal conseguia aturar 3 minutos daquela tortura, quanto mais 60. Ficava tão aterrorizada com o pensamento de não pensar em nada que não conseguia chegar àquele estado porque não parava de pensar em não pensar. Jian, por outro lado, poderia meditar para sempre. Ele ficava parado feito uma estátua, sereno e tranquilo. O mestre parecia ar, como se pudesse desaparecer se Rin não se concentrasse o suficiente nele. Parecia que havia deixado o corpo para trás e ido para outro lugar. Uma mosca pousou no nariz de Rin, que deu um espirro alto. Vamos começar de novo, disse Jian com calma. Cacete! Quando a primavera retornou a Sinegard e o tempo ficou quente o suficiente para Rin parar de se empacotar no manto grosso de inverno, Jian a levou para um passeio pelas montanhas Wudan. Caminharam por 2 horas em silêncio, até o meio-dia, quando o mestre decidiu parar num abrigo ensolarado com vista para o vale abaixo. A aula de hoje será sobre plantas. Ele se sentou, pegou a bolsa e despejou o conteúdo na grama. De lá saiu uma variedade de vegetais e pós, o braço arrancado de um cacto, diversas papoulas vermelhas ainda com os caules e um punhado de cogumelos secos. A gente vai se drogar? Perguntou Rin. Caramba! A gente vai se drogar, não é? Eu vou me drogar. Falou Jian. Você vai ficar olhando. Ele amassou as sementes de papoula num pequeno pilão de pedra. Nenhuma dessas plantas é nativa de Sinegard. Os cogumelos foram cultivados nas florestas da província da Lebre. Não é possível encontrá-los em nenhum outro lugar do país. Eles só crescem em climas tropicais. O cacto cresce melhor no deserto de Bagra entre a nossa fronteira norte e as terras remotas. Esse pó vem de um arbusto encontrado apenas nas selvas do hemisfério sul, que dá umas frutinhas alaranjadas viscosas e sem gosto. Mas a droga é feita da raiz seca e ralada da planta. E a posse de todas essas coisas em Sinegard é crime capital, comentou Rin, porque sentia que alguém precisava mencionar aquilo. Ah! A lei! Jian cheirou uma folha desconhecida e a jogou fora. Tão inconveniente. Tão irrelevante. De repente, olhou para a aluna. Por que Nika não aprova o uso de drogas? Ele fazia aquilo com frequência, lançava perguntas para as quais ela não tinha respostas preparadas.
Se Rin falasse rápido demais ou fizesse alguma generalização grosseira, ele questionava seu ponto e a encurralava num beco argumentativo até ela explicar o que queria dizer e justificar rigorosamente a conclusão a que chegará. Portanto, Rin já sabia muito bem que deveria pensar com cuidado antes de abrir a boca. Porque o uso de psicodélicos é associado a mentes perdidas, potencial desperdiçado e caos social. Porque viciados não contribuem muito para a sociedade. Porque é uma praga sem fim no nosso país deixada pela querida federação. Jean anuiu devagar. Bem colocado. Você concorda? Rin deu de ombros. Já havia visto os antros de ópio de Ticane vezes suficientes para conhecer os efeitos do vício. Compreendia por que as leis eram tão severas. Concordo agora, falou ela, com cautela. Mas acho que vou mudar de ideia depois de ouvir o que você tem a dizer. A boca do mestre formou um sorriso torto. É natural que todas as coisas tenham um duplo propósito. Você já viu o que a papoula faz a um homem comum. E, considerando o que sabe sobre o vício, suas conclusões são razoáveis. O ópio transforma pessoas sábias em idiotas. Destrói a economia local e enfraquece nações. Ele manteve um punhado de sementes de papoula na palma da mão. Mas algo tão inerentemente destrutivo tem, ao mesmo tempo, um potencial maravilhoso. Mais do que qualquer outra coisa, a flor da papoula demonstra a dualidade dos alucinógenos. Você conhece a papoula por 3 nomes. Em sua forma mais comum, que são pedacinhos de ópio fumados através de um cachimbo, a droga torna o indivíduo inútil, deixando-o entorpecido e fechado para o mundo. Depois, há a heroína, com um poder incrível de viciar, criada como um pó a partir do caule da planta. Mas as sementes? Essas sementes são o sonho de um xamã. Quando usadas com a preparação mental apropriada, dão acesso a todo o universo que existe em sua mente. Ele colocou as sementes no chão e, com um gesto, indicou o leque de psicodélicos que tinha diante de si. Por séculos, xamãs de todos os continentes utilizaram plantas para alterar sua consciência. Os curandeiros das terras remotas usavam esta flor para voar até o céu como uma flecha e entrar em comunhão com os deuses. Esta aqui vai deixá-la num transe em que você poderá entrar no panteão. Rin arregalou os olhos. Lá estava. Aos poucos, as linhas se conectavam. Ela enfim começava a entender o motivo das buscas por respostas e da meditação dos últimos 6 meses. Até então, estivera investigando 2 linhas de pesquisa, os xamãs e suas habilidades, os deuses e a natureza do universo. Agora, com a introdução de plantas psicodélicas, Jean unia aqueles fios numa teoria unificada de conexão espiritual através de psicodélicos para o mundo dos sonhos em que os deuses talvez morassem. Os conceitos separados em sua mente criaram conexões entre si, como uma teia de aranha que crescia de um dia para o outro. A base formativa que Jean criará para ela de repente fez sentido. Rin tinha um esboço, mas a imagem ainda não se desenvolvera por completo. Havia algo que ainda não fazia sentido. O que existe na minha mente? Repetiu ela com cuidado. Jean a olhou de soslaio. Você sabe o que a palavra enteógeno significa? Ela balançou a cabeça. Significa a geração do Deus interior, respondeu. Jean esticou o braço e tocou no lugar de sempre da testa de Rin. A fusão entre Deus e indivíduo. Mas não somos deuses, disse ela. Rin passará a semana na biblioteca para traçar a teologia Nicar até suas raízes. A mitologia religiosa de Nika era repleta de encontros entre mortais e divindades, mas ela não havia encontrado nenhuma menção à criação de deuses em suas pesquisas. Os xamãs se comunicam com os deuses. Não os criam. Qual é a diferença entre um deus interior e um deus exterior? Qual é a diferença entre o universo que existe na sua mente e o universo fora dela? Jean deu tapinhas em ambas as têmporas da aluna. Essa não era a base de sua crítica da hierarquia teológica de Hesperia? Que a ideia de um Criador divino separado de nós e nos julgando não fazia sentido. Sim, mas, ela ficou em silêncio, tentando entender o que queria falar. Não quis dizer que somos deuses, quis dizer que... Ela não sabia bem o que queria dizer.
Olhou para Jian em súplica. Surpreendentemente, ele lhe deu a resposta fácil. Você deve misturar esses conceitos. O Deus exterior. O Deus interior. Assim que compreender que são a mesma coisa, assim que conseguir manter ambas as ideias em sua cabeça e saber que são verdadeiras, será uma xamã. Não pode ser tão simples, disse Rin, gaguejando. Sua mente ainda dava voltas. Ela se esforçou para formular os pensamentos. Se for, então. Por que todo mundo não faz isso? Por que todo mundo nos antros de ópio não encontra os deuses? Por que não sabem o que estão procurando? Os Nikaras não acreditam nas deidades, lembra? Tá bom, falou Rin, recusando-se a morder a isca de ter as próprias palavras usadas contra si mesma. Mas por que não? Ela havia pensado que o ceticismo religioso dos Nikara era razoável, mas não quando pessoas como Jian conseguiam fazer o que faziam. Por que não há mais crentes? Já houve, no passado, respondeu o mestre, e Rin ficou surpresa com o amargor em sua voz. Já tivemos um sem fim de monastérios. Então o Imperador Vermelho, em sua busca por unificação, veio e queimou todos. Os xamãs perderam o seu poder. Os monges, aqueles que tinham poder, morreram ou desapareceram. Onde estão agora? Escondidos. Esquecidos. Na história recente, apenas os clãs nômades das terras remotas e os povos de Speer tinham alguém capaz de fazer a comunhão com os deuses. Isso não é coincidência. A busca nacional por modernização e mobilização requer fé na habilidade de uma pessoa de controlar a ordem mundial. Quando isso acontece, a conexão com os deuses é perdida. Quando o homem começa a pensar que é o responsável pelo roteiro do universo, ele se esquece das forças que criaram nossa realidade. Esta academia já foi um monastério. Hoje, é um centro de treinamento militar. Você vai descobrir que o mesmo aconteceu em todas as grandes potências deste planeta que entraram numa suposta era civilizada. Mugen não tem xamãs. Esperia não tem xamãs. Eles adoram homens que acreditam ser deuses, mas não os próprios deuses. E quanto à superstição dos Nikaras? Perguntou Rin. Quer dizer, em Sinegard, óbvio, onde as pessoas estudam, a religião está morta, mas e os vilarejos? E a religião popular? Os Nikaras acreditam em ícones, não em deuses, respondeu Jian. Não entendem o que estão adorando. Priorizam os rituais em vez da teologia. 64 deuses no mesmo patamar? Que conveniente, ao mesmo tempo, absurdo. A religião não pode ser colocada de forma tão simples. Os deuses não podem ser organizados assim. Mas eu não entendo, falou ela. Por que os xamãs desapareceram? O Imperador Vermelho não teria ficado mais poderoso com os xamãs em seu exército? Não. Na verdade, seria o oposto. A criação de um império requer conformidade e obediência. Requer doutrinas que possam ser produzidas em massa por todo o país. O exército é uma entidade burocrática que só se interessa por resultados. O que eu ensino é impossível de replicar para uma turma de 50 alunos, muito menos para uma divisão com milhares de pessoas. O exército é quase todo composto por indivíduos como o Junho, segundo os quais as coisas só importam quando geram resultados imediatos, que podem ser repetidos e reutilizados. No entanto, o xamanismo aí sempre foi uma arte imprecisa. Como poderia não ser? Fala das verdades mais básicas sobre cada um e todos nós, como nos relacionamos com o fenômeno da existência. É lógico que é imprecisa. Se a entendêssemos por completo, seríamos deuses. Rin não estava convencida. Mas com certeza alguns ensinamentos poderiam ser transmitidos. Você superestima o Império. Pense nas artes marciais. Por que conseguiu vencer seus colegas em combate? Porque eles aprenderam uma versão diluída, destilada e criada de acordo com o que era conveniente. O mesmo vale para a religião. Mas isso não pode ter sido completamente esquecido, apontou Rin. Essa matéria ainda existe na academia. Essa matéria é uma piada, respondeu Jian. Eu não acho. Só você, disse o mestre.
Até mesmo Jima duvida do valor dessa cadeira, mas nunca consegue se obrigar a acabar com ela. De certa forma, os Mikaras nunca desistiram de reencontrar seus xamãs. Mas o país ainda tem xamãs, disse ela. Vou trazer o xamanismo de volta ao mundo. Ela o encarou cheia de esperança, mas Jian permaneceu parado, olhando além do mirante, como se sua mente estivesse bem longe dali. Parecia bastante infeliz. A era dos deuses acabou, disse, por fim. Os Mikaras podem falar de xamãs em suas lendas, mas não suportam a possibilidade do sobrenatural. Para eles, somos loucos. Ele engoliu em seco. Mas não somos. Só que, como podemos convencer alguém disso, quando o resto do mundo acredita que somos? Assim que um império se convence de sua ideologia, qualquer evidência do contrário deve ser apagada. Os terra-remotenses foram expulsos para o norte, amaldiçoados e suspeitos de praticar bruxaria. Os serlieses foram marginalizados, escravizados, jogados em batalhas como cães selvagens e, por fim, sacrificados. Então vamos ensinar as pessoas, falou Rin. Vamos fazer com que elas lembrem. Ninguém mais teria paciência para aprender o que ensinei a você. Nosso trabalho é apenas manter isso em mente. Passei anos buscando um aprendiz, e apenas você compreendeu a verdade do mundo. Rin sentiu uma pontada de decepção com aquelas palavras, não por si própria, mas pelo Império. Era difícil saber que vivia num planeta onde humanos um dia falaram livremente com os deuses, mas que agora haviam perdido essa capacidade. Como uma nação inteira podia ignorar deuses que podiam lhes conceder um poder inimaginável? Facilmente, na verdade. O mundo era mais simples quando tudo o que existia era o que se podia perceber à sua frente. Era mais fácil esquecer as forças fundamentais que compunham o sonho. Mais fácil acreditar que a realidade existia num único plano. Rin tinha acreditado naquilo até aquele momento, e sua mente ainda custava a se reajustar. Porém, Rin conhecia a verdade agora, e aquilo lhe dava poder. Ela olhou para o vale abaixo em silêncio, ainda lutando para assimilar a grandeza do que havia acabado de aprender. Enquanto isso, Jian colocou os pós num cachimbo, acendeu-o e deu uma tragada longa e profunda. Seus olhos piscaram até fechar. Um sorriso sereno surgiu em seu rosto. Lá vamos nós, disse ele. O problema de ver alguém se drogando era que, se você não estivesse fazendo o mesmo, as coisas ficavam tediosas muito rápido. Rin cutucou Jian depois de alguns minutos, e como ele não se mexeu, deu meia volta e desceu a montanha sozinha. Se Rin pensou que Jian a deixaria usar alucinógenos para meditar, enganou-se. Ele a fazia ajudar no jardim, regando os cactos e cultivando os cogumelos, mas proibiu a aluna de experimentar qualquer planta até que lhe desse permissão. Sem a preparação mental correta, os psicodélicos não vão ajudar em nada, disse o mestre. Você só vai ficar bem irritante por um tempo. Rin ia aceitar aquilo a princípio, mas semanas já haviam passado. Quando estarei mentalmente preparada, então? Quando conseguir ficar sentada quieta por 5 minutos sem abrir os olhos, respondeu ele. Eu consigo ficar sentada quieta. É o que estou fazendo há quase um ano. É tudo o que estou fazendo. Jian ergueu a tesoura de poda na direção dela. Não levante a voz para mim. Ela bateu com a bandeja cheia de pedacinhos de cactos na prateleira. Sei que há coisas que você não está me ensinando. Sei que está me atrasando de propósito. Só não entendo por quê. Por que você me preocupa? Respondeu Jian. Você tem um talento para folclore que nunca vi antes, nem mesmo em alta. Mas é impaciente. Descuidada. E não quer meditar. Ela realmente não queria. Um de seus deveres era manter um diário de meditação para documentar todas as vezes que completava 1 hora com sucesso. Porém, conforme os trabalhos das outras matérias se acumulavam, Rin negligenciou o período obrigatório de não fazer nada. Não entendo qual é a finalidade da meditação, falou ela. Se é foco que deseja, tenho foco. Posso me concentrar em qualquer coisa. Mas esvaziar a mente? Ficar livre de todos os pensamentos? De toda a noção do eu? Que bem isso faria!
A finalidade é separar você do mundo material, respondeu Jian. Como espera alcançar o reino espiritual quando está obcecada com as coisas bem diante de seu nariz? Sei por que acha isso difícil. Você gosta de bater nos seus colegas. Gosta de guardar rancor. Sente-se bem a odiar, não é? Até este instante, estocou a sua raiva e a usou como combustível. Porém, a não ser que aprenda a abrir mão dela, nunca vai encontrar o caminho para os deuses. Então me dê um psicodélico, sugeriu ela. Me faça abrir mão das coisas. Agora você está se precipitando. Não vou deixá-la mexer com coisas que mal entende. É muito perigoso. Como pode ser perigoso se vou só ficar sentada quieta? Jian se endireitou. Abriu a mão e largou a tesoura de poda. Isso não é uma historinha infantil em que você faz um gesto e pede 3 desejos para os deuses. Não estamos de brincadeira. Essas forças podem acabar com você. Não vai acontecer nada comigo, disse ela, irritada. Não acontece nada comigo há meses. Você fica falando de ver os deuses, mas tudo o que acontece quando medito é ficar entediada, meu nariz coçar e todo segundo levar uma eternidade. Ela esticou o braço para pegar as flores das papoulas. Jian deu um tapa na mão dela. Você não está pronta. Não está nem perto de estar pronta. Rin corou. São só drogas. Só drogas? Só drogas? A voz do mestre subiu de tom. Vou dar um aviso, e vai ser a única vez que farei isso. Você não é a primeira aluna a estudar folclore, sabia? Ah, Sinegard vem tentando produzir um xamã há anos. Mas quer saber por que ninguém leva esta aula a sério? Por que você não para de peidar durante as reuniões do corpo docente? Ele não riu com aquilo, o que significava que o assunto era mais preocupante do que ela pensava. Na verdade, Jian parecia estar sofrendo. Nós tentamos, disse ele. 10 anos atrás. 4 alunos tão brilhantes quanto você, sem a raiva de alta ou sua impaciência. Ensinei-os a meditar, ensinei-os sobre o panteão, mas aqueles aprendizes só tinham uma coisa em mente: invocar os deuses e sugar seus poderes. Sabe o que aconteceu? Eles invocaram os deuses e se tornaram grandes guerreiros? Falou Rin, cheia de esperança. Jian olhou para a pupila com uma expressão pálida e sufocante. Todos enlouqueceram. Todos. 2 continuaram calmos o bastante para serem jogados num asilo pelo resto de suas vidas. Os outros 2 se tornaram um perigo para si mesmos e para aqueles ao redor. A imperatriz os mandou para Bagra. Ela o encarou. Não fazia ideia do que dizer. Já vi espíritos que não conseguiram reencontrar seus corpos, falou o mestre. Naquele instante, ele pareceu bem velho. Vi homens a meio caminho do reino espiritual, presos entre esse mundo e o vindouro. O que isso significa? Significa que não podemos ficar de brincadeira. Ele cutucou a testa dela a cada palavra. Então, se não quiser perder essa sua mentezinha brilhante, é bom fazer o que eu mando. Rin só se sentia completamente equilibrada durante as outras aulas, que agora tinham o dobro do conteúdo estudado no primeiro ano. Embora mal conseguisse acompanhá-las devido às muitas tarefas que Jian lhe dava, era bom estudar coisas que, para variar, faziam sentido. Rin sempre se sentirá uma intrusa entre os colegas. Porém, com o passar do ano, começou a perceber que habitava um mundo separado do deles. Cada vez mais, ela se afastava da existência em que as coisas funcionavam como deveriam, em que a realidade não mudava constantemente, em que ela pensava conhecer a forma e a natureza dos elementos, em vez de ser sempre lembrada de que, na verdade, não sabia de nada. Sério, falou Kitai durante o almoço um dia, o que você está aprendendo? Como todo o restante da turma, Kitai achava que folclore era uma cadeira de história religiosa, uma mistureba de antropologia com mitologia popular. Rin não se dera ao trabalho de corrigi-lo. Era mais fácil deixar uma mentira crível se espalhar do que convencê-los da verdade. Que nenhuma das minhas crenças é verdadeira, respondeu ela, desligada. Que a realidade é maleável.
que existem conexões ocultas entre os seres vivos, que o mundo inteiro não passa de um pensamento, do sonho de uma borboleta. Rim? Oi? Você está enfiando o cotovelo no meu mingau. Ela piscou. Ah! Desculpe. Kita afastou a tigela do braço da amiga. As pessoas falam de você, sabe? Os outros aprendizes. Rin cruzou os braços. E o que dizem? Kita fez uma pausa. Acho que você já sabe. Não é, bom. Ela esperava que fosse diferente? Rin revirou os olhos. Não gostam de mim. Que surpresa. Não é isso, falou Kita. Eles têm medo de você. Por que eu ganhei o torneio? Por que você veio para cá de um vilarejo do interior de que ninguém nunca ouviu falar, então abriu mão de estudar uma das matérias mais prestigiosas para ficar seguindo o maluco da academia? Não conseguem entender você. Não sabem o que está tentando fazer. Kita baixou a cabeça para se aproximar dela. O que está tentando fazer? Rin hesitou. Conheci o olhar no rosto de Kita. Ficará mais comum nos últimos tempos, conforme os estudos de Rin se afastavam dos tópicos que podiam ser explicados com facilidade para um leigo. Kita odiava não ter acesso completo a informações, e Rin odiava manter segredos dele. No entanto, como poderia explicar ao amigo o objetivo de estudar folclore quando com frequência mal conseguia justificar aquilo para si mesma? Alguma coisa aconteceu comigo naquele dia no ringue, disse ela, enfim. Estou tentando entender o que. Ela se preparou para lidar com o ceticismo frio de Kita, mas o menino apenas anuiu. E você acha que Jian tem as respostas? Ela expirou. Se ele não tiver, ninguém mais tem. Mas você ouviu os boatos. Os loucos que saíram da academia. Os prisioneiros de Bagra, falou Rin. Todo mundo tinha uma versão da história de terror dos antigos aprendizes de Jian. Eu sei. Confie em mim, eu sei. Kita a encarou longa e profundamente. Por fim, indicou a intocada tigela de mingau da amiga. Ela estava estudando para um dos exames de Gima e se esquecera de comer. Só não deixe de se cuidar, pediu ele. Acho que você já sabe. Não é, bom. Ela esperava que fosse diferente? Rin revirou os olhos. Não gostam de mim. Que surpresa. Não é isso, falou Kita. Eles têm medo de você. Por que eu ganhei o torneio? Por que você veio para cá de um vilarejo do interior de que ninguém nunca ouviu falar, então abriu mão de estudar uma das matérias mais prestigiosas para ficar seguindo o maluco da academia? Não conseguem entender você. Não sabem o que está tentando fazer. Kita baixou a cabeça para se aproximar dela. O que está tentando fazer? Rin hesitou. Conheci o olhar no rosto de Kita. Ficará mais comum nos últimos tempos, conforme os estudos de Rin se afastavam dos tópicos que podiam ser explicados com facilidade para um leigo. Kita odiava não ter acesso completo a informações, e Rin odiava manter segredos dele. No entanto, como poderia explicar ao amigo o objetivo de estudar folclore quando com frequência mal conseguia justificar aquilo para si mesma? Alguma coisa aconteceu comigo naquele dia no ringue, disse ela, enfim. Estou tentando entender o que. Ela se preparou para lidar com o ceticismo frio de Kita, mas o menino apenas anuiu. E você acha que Jian tem as respostas? Ela expirou. Se ele não tiver, ninguém mais tem. Mas você ouviu os boatos. Os loucos que saíram da academia. Os prisioneiros de Bagra, falou Rin. Todo mundo tinha uma versão da história de terror dos antigos aprendizes de Jian. Eu sei. Confie em mim, eu sei. Kita a encarou longa e profundamente. Por fim, indicou a intocada tigela de mingau da amiga. Ela estava estudando para um dos exames de Gima e se esquecera de comer. Só não deixe de se cuidar, pediu ele. Estudantes do segundo ano recebiam permissão de lutar no ringue.
Agora que Altan havia se formado, o astro dos combates passará a ser Neza, que rapidamente se tornava um adversário ainda mais formidável sob o treinamento brutal de Junho. Depois de um mês, começou a desafiar alunos 2 ou 3 anos mais velhos. À altura da segunda primavera, o rapaz já era campeão invicto nos ringues. Rin tinha vontade de entrar nas partidas, mas uma conversa com Jian pôs fim a essa vontade. Você não vai lutar, disse ele um dia quando os dois estavam se equilibrando sobre postes no riacho. Rin caiu na mesma hora. Como é? Falou assim que conseguiu sair da água. As lutas são apenas para aprendizes que receberam permissão dos mestres. Então me dê permissão. Jian mergulhou um dedo do pé na água e o recolheu com cuidado. Não. Mas eu quero lutar. Interessante, mas irrelevante. Mas. Sem mais. Sou seu mestre. Você não questiona as minhas ordens, apenas as obedece. Vou obedecer às ordens que fazem sentido para mim, retrucou ela enquanto oscilava sem parar sobre o poste. Jian bufou. Os combates não são para ganhar, são para demonstrar novas técnicas. O que vai fazer? Pegar fogo diante de todos os alunos? Diante daquele argumento, ela não o pressionou mais. Com exceção dos combates, que Rin sempre ia assistir, ela quase nunca via as colegas de quarto. Nian ficava sempre trabalhando de madrugada com Enro, e Venko estava em patrulha com a guarda da cidade, ou treinando com Neza. Kitai começou a estudar com ela no dormitório feminino, mas apenas porque era o único lugar no campus que estava sempre vazio. Não havia mulheres na nova turma de calouros, e Curiel e Arda haviam se formado após o primeiro ano de Rin. Ambas receberam posições de prestígio como capitães na terceira e na oitava divisões, respectivamente. Altan também se fora, mas ninguém sabia que divisão ele havia se juntado. Rin achava que aquele seria o grande assunto na academia, mas o Seperliez havia desaparecido, como se nunca houvesse nem pisado em Sinegard. A lenda de Altan Trensin já começara a diminuir entre a turma dela e, quando o grupo seguinte de calouros chegou à escola, nenhum deles sabia quem era Altan. Com o passar dos meses, Rin percebeu que um benefício inesperado de ser a única aprendiz de folclore era que não precisava competir com os colegas. Isso não significava que eles haviam se tornado mais amigáveis. Mas Rin parou de ouvir piadas sobre seu sotaque. Venka não fazia mais cara de nojo quando as duas estavam no dormitório e, um a um, os outros sinegardianos começaram a ficar acostumados à presença dela, se não entusiasmados. Neza continuava a ser a exceção. Tirando o combate e folclore, frequentavam as mesmas aulas. Faziam o melhor possível para ignorar por completo a presença um do outro. Várias de suas aulas avançadas tinham tão poucos alunos que aquilo com frequência se tornava bastante constrangedor, mas Rin supunha que a indiferença fria era melhor que provocações constantes. Ainda assim, ela prestava atenção em Neza. Como não poderia? Ele visivelmente era o astro da turma. Inferior a Kita e talvez apenas em estratégia e linguística, Neza havia se tornado basicamente o novo Altan. Os mestres o adoravam, a nova turma de alunos achava que ele era um deus. Ele não é tão especial assim, resmungava Rin para Kita. Ele nem ganhou o torneio. Será que esses moleques sabem disso? Claro que sabem. Sem tirar os olhos do dever de linguística, Kita falava com ela com a exasperação paciente de alguém que já travara aquela conversa muitas vezes. Então por que eles não me adoram? Reclamou Rin. Por que você não compete no ringue? Kita preencheu o último espaço em branco em sua tabela de conjugações verbais esperianas. E também porque é estranha e não é tão bonita. No entanto, em geral, as disputas internas na turma de Rin haviam desaparecido. Parte disso se devia ao simples fato de estarem ficando mais velhos, outra era o fim da ansiedade dos testes. As vagas dos aprendizes estavam garantidas contanto que mantivessem boas notas, e uma terceira eram os deveres, tão difíceis que os alunos não podiam mais perder tempo com rivalidades mesquinhas. Porém, no final do segundo ano, a turma começou a se dividir de novo, dessa vez, por motivos provincianos e políticos. A causa era uma crise diplomática entre tropas da Federação nos limites da província do Cavalo.
Uma disputa num posto comercial entre comerciantes mugeneses e trabalhadores nicaras tinha terminado em derramamento de sangue. Os mugeneses mandaram tropas armadas para matar os incitadores. A patrulha da fronteira da província do Cavalo respondeu com a mesma força. O mestre Irja foi chamado de imediato para a missão diplomática da imperatriz, o que significava que as aulas de estratégia estavam canceladas por 2 semanas. Os alunos só ficaram sabendo, contudo, quando encontraram um bilhete escrito às pressas deixado por Irja. Não sei quando estarei de volta. Ambos os lados abriram fogo. 4 civis mortos, disse Nian, lendo o texto em voz alta. Deuses! É uma guerra, não é? Não necessariamente. Kitai era o único que não parecia nem um pouco nervoso. Esse tipo de escaramuça acontece o tempo todo. Mas se houve mortes? Sempre há mortes, falou o garoto. Isso vem se arrastando há quase 2 décadas. Nós odiamos eles nos odeiam e um bando de pessoas morre por causa disso. Mas cidadãos nicaras morreram! Exclamou Nian. Sim, só que a imperatriz não vai fazer nada em relação a isso. Ela não pode fazer nada, disse An, interrompendo. A província do Cavalo não tem tropas suficientes para manter um fronte de guerra. Nossa população é pequena demais, não há como recrutar gente nova. O verdadeiro problema é que certos líderes regionais não conseguem colocar os interesses nacionais em primeiro lugar. Você não sabe do que está falando, disse Neza. Só sei que os homens do meu pai estão morrendo na fronteira, falou An. O veneno repentino em sua voz surpreendeu Rin. Enquanto isso, seu pai está sentadinho no palácio dele, fingindo que não há nada de errado, porque está seguro entre 2 províncias. Antes que qualquer pessoa pudesse se mover, a mão de Neza agarrou a nuca de An e forçou a cara do garoto na mesa. A turma ficou em silêncio. An olhou para cima, chocado demais para retaliar. Seu nariz havia quebrado com um som audível e o sangue escorria pelo queixo. Neza largou a nuca do outro. Não fale sobre meu pai. An cuspiu algo que parecia um pedaço de dente. Seu pai é um covarde de merda. Eu mandei não falar. Vocês têm os maiores excedentes de tropas no Império e não querem usá-los, disse An. Por quê, Neza? Pretendem fazer outra coisa com eles? Os olhos de Neza brilharam. Quer que eu quebre o seu pescoço? Os mugeneses não vão invadir o país, interveio Kitai. Vão fazer uma bagunça nos limites da província do Cavalo, mas não vão comprometer tropas. Não vão querer deixar Esperia nervosa. Os esperianos estão cagando para nós, disse An. Faz anos que não estão nem aí para o hemisfério oriental. Nenhum embaixador, nenhum diplomata. Por causa do armistício, explicou Kitai. Eles acham que não é necessário. Mas, se a federação causar algum desequilíbrio, vão ter que intervir. E os líderes mugeneses sabem disso. Eles também sabem que não temos uma defesa de fronteira coordenada nem uma marinha, disparou An. Deixa de se iludir. Uma invasão terrestre é irracional da parte deles, insistiu Kitai. O armistício é beneficial para a federação. Não querem milhares de soldados feridos no centro do Império. Não haverá guerra. Sei. An cruzou os braços. Para o que estamos treinando, então? A segunda crise veio 2 meses depois. Diversas cidades fronteiriças da província do Cavalo começaram a boicotar produtos mugeneses. Os governadores gerais da federação responderam ao fechar, pilhar e incendiar qualquer estabelecimento nicara que estivesse localizado no lado mugenês da fronteira. Quando a notícia se espalhou, An deixou a academia para se juntar ao batalhão do pai. Jim o ameaçou com uma expulsão permanente se o aluno saísse sem permissão. An respondeu jogando sua braçadeira na mesa dela. A terceira crise foi a morte do imperador da federação. Espiões nicaras reportaram que o príncipe herdeiro Ryoha era o próximo na linha de sucessão do trono. Jovem, impetuoso e agressivamente nacionalista, Ryoha era um dos principais membros do grupo de guerra de Mugen. Há anos ele pede por uma invasão terrestre, explicou Irja para a turma. Agora, tem a chance de fazer isso.
As 6 semanas seguintes foram bastante tensas. Até que Tai parou de argumentar que Mugen não faria nada. Vários alunos, a maioria do norte, apresentaram pedidos para voltar para casa. Todos foram negados. Ainda assim, alguns deixaram a academia. A maior parte, no entanto, obedeceu às ordens de Jima. Se a guerra de fato explodisse, então alguma filiação com Senegard seria melhor do que nada. O novo imperador Ryohei não declarou uma invasão terrestre. A imperatriz mandou uma missão diplomática para ir em formato de arco e, segundo os relatos, o grupo foi bem recebido pela nova administração mugenesa. A crise passou, mas uma nuvem de ansiedade permanecia sobre a academia, e nada poderia apagar o medo crescente de que aquela turma seria a primeira a se graduar durante uma guerra. A única pessoa que parecia não se interessar por novidades sobre as políticas da federação era Jian. Quando questionado sobre Mugen, ele fazia cara feia e gesticulava para deixar o assunto de lado. Quando pressionado, fechava bem os olhos, balançava a cabeça e cantava em voz alta como uma criancinha. Mas você lutou contra a federação! Exclamou Rin. Como pode ficar tão indiferente? Não me lembro disso, falou Jian. Como não se lembra? Perguntou ela. Você lutou na Segunda Guerra da Papoula. Todos vocês lutaram. É o que dizem, respondeu Jian. Então como? Então eu não lembro, berrou Jian, a voz assumindo um tom frágil e trêmulo que fez Rin perceber que era melhor não insistir ou acabaria arriscando uma semana de ausência ou de comportamento instável por parte do mestre. Porém, contanto que a federação não fosse mencionada, Jian continuava a conduzir as aulas da mesma maneira tortuosa e afetada. Rin levou até o final de seu primeiro ano como aprendiz para meditar por 1 hora sem se mexer. Assim que conseguiu realizar aquele feito, Jian a mandou meditar por 5. Isso demorou quase mais 1 ano. Quando enfim conseguiu cumprir a ordem do mestre, Jian lhe deu um pequeno cantil opaco, do tipo usado para guardar licor de sorgo, e ordenou que levasse o objeto até o topo da montanha. Há uma caverna lá. Vai saber do que estou falando quando encontrá-la. Beba o conteúdo do cantil e comece a meditar. O que tem aqui dentro? Jian olhou para as unhas. Umas coisinhas. Por quanto tempo? Pelo tempo que precisar. Dias. Semanas. Meses. Não dá para saber antes de começar. Rin comunicou aos outros mestres que talvez fosse necessário faltar às aulas por tempo indeterminado. Àquela altura, os outros professores já haviam se resignado com as maluquices de Jian, dispensaram-na pedindo para que não sumisse por mais de 1 ano. Ela torcia para que estivessem brincando. Jian não a acompanhou até o cume e se despediu de Rin no patamar mais alto do campus. Leve essa capa para o caso de sentir frio. Lá em cima não tem como se abrigar da chuva. Vejo você do outro lado. Choveu a manhã inteira. Rin caminhava num estado deplorável, limpando a lama dos sapatos a cada poucos passos. Quando chegou à caverna, tremia tanto que quase deixou o cantil cair. Olhou ao redor do interior lamacento da gruta. Queria fazer uma fogueira para se esquentar, mas não conseguia encontrar madeira que já não estivesse ensopada. Acomodou-se no interior da caverna, tão longe da chuva quanto possível, e se sentou de pernas cruzadas. Então fechou os olhos. Pensou no guerreiro Bodhidharma, meditando por anos enquanto ouvia os gritos das formigas. Rin suspeitava que as formigas não seriam as únicas coisas gritando quando terminasse. O conteúdo do cantil era apenas um chá levemente amargo. Rin achou que poderia ser um alucinógeno destilado em líquido, mas horas se passaram, e sua mente continuava límpida. A noite caiu. Ela meditou na escuridão. A princípio, foi terrivelmente difícil. Não conseguia ficar quieta. Sentiu fome após 6 horas. Só conseguia pensar em seu estômago. Depois de um tempo, porém, a fome era tão avassaladora que não conseguia mais pensar nela, porque não conseguia mais se lembrar de um tempo em que não sentirá tanta fome. No segundo dia, sentiu-se tonta. Estava zonza de fome, tão faminta que não conseguia sentir o estômago. Ela tinha mesmo um estômago? O que era um estômago?
No terceiro dia, sua cabeça estava deliciosamente leve. Ela era apenas ar, apenas respiração, apenas um órgão que respirava. Um leque. Uma flauta. Dentro, fora e assim vai. No quinto dia, as coisas se mexiam muito rápido, muito devagar ou não se mexiam nem um pouco. Rin ficou furiosa com a lentidão do tempo. Seu cérebro funcionava de maneira frenética. Sentia que o coração batia mais rápido do que o de um beija-flor. Como não havia dissolvido ainda? Como não havia vibrado até se tornar nada? No sétimo dia, ela encontrou o vazio. Seu corpo ficou parado, tão parado que Rin se esqueceu de que tinha um. Sentiu uma comichão no dedo esquerdo e ficou impressionada com aquela sensação. Não coçou, mas observou o formigamento como se estivesse do lado de fora e se encantou quando, após um longo tempo, aquilo desapareceu por conta própria. Ela aprendeu que a respiração se movia pelo corpo como em uma casa vazia. Aprendeu como empilhar as vértebras para que a espinha formasse uma linha reta perfeita, um canal sem obstruções. No entanto, o corpo parado ficou pesado e, quanto mais pesado ficava, mais fácil era se livrar dele e flutuar, sem peso, para aquele lugar que ela só conseguia ver com os olhos fechados. No nono dia, sofreu um ataque geométrico de linhas e figuras sem forma nem cor, sem respeito a qualquer valor estético que não fosse aleatoriedade. Suas figuras idiotas, pensou ela sem parar, como um mantra. Figuras idiotas de merda. No 13º dia, teve uma sensação horrível de estar presa, como se tivesse sido enterrada numa pedra, coberta por lama. Estava tão leve, tão sem peso, mas não tinha para onde ir, ricocheteava dentro do bizarro recipiente vazio chamado corpo, como um vagalume aprisionado. No 15º dia, ficou convencida de que sua consciência se expandira para englobar a totalidade da vida no planeta, do nascimento da menor flor até a morte da maior árvore. Viu um processo interminável de transferência de energia, crescimento e perecimento, e fazia parte de todos os seus estágios. Viu explosões de cores e animais que não deveriam existir. Não teve visões, não exatamente, porque visões teriam sido bem mais vívidas e concretas. No entanto, aquelas aparições não eram meros pensamentos. Eram como sonhos, um plano incerto de existência que ficava no meio do caminho, e era apenas se livrando de todos os outros pensamentos em sua mente que ela conseguia ver aqueles com nitidez. Parou de contar os dias. Viajara para algum lugar além do tempo, onde a sensação de um ano e de um minuto era a mesma. Qual era a diferença entre o finito e o infinito? Havia o ser e o não ser, e só. O tempo não era real. As aparições ficaram sólidas. Ou ela estava sonhando, ou transcendera para algum local. No entanto, quando deu um passo à frente, seu pé encostou na pedra gelada. Olhou ao redor e viu que estava num espaço azulejado do tamanho de um lavabo. Não havia portas. Uma forma surgiu diante dela, trajando uma vestimenta estranha. A princípio, Rin pensou ser Altan, mas o rosto da figura era mais brando, os olhos vermelhos mais redondos e gentis. Disseram que você viria, falou a figura. A voz era feminina, grave e triste. Os deuses sabiam que viria. Rin estava sem palavras. Algo naquela mulher era profundamente familiar, e não era apenas a semelhança com Altan. Os traços de seu rosto, as roupas que usava, eles faziam surgir memórias que Rin não sabia ter, da areia, da água e do céu aberto. Vão pedir para você fazer o que me recusei a fazer, disse a mulher. Será oferecido a você um poder maior do que consegue imaginar. Mas preste atenção, pequena guerreira. O preço desse poder é a dor. O panteão controla o tecido do universo. Para divergir da ordem premeditada, você precisará dar algo em troca. E as dádivas da Fênix cobram o preço mais alto. A Fênix quer sofrimento. A Fênix quer sangue. Tenho sangue em abundância, respondeu Rin. Ela não fazia ideia do que a tinha possuído para falar aquilo, mas continuou. Posso dar à Fênix o que ela deseja, em troca de poder. A mulher ficou agitada. A Fênix não dá. Não para sempre. A Fênix toma, toma e toma.
O fogo é insaciável, único entre os elementos, ele vai devorá-lo até não sobrar nada. Não tenho medo de fogo, falou Rim. Pois deveria, sibilou a mulher. Ela deslizou devagar até Rim, não mexeu as pernas, não andou exatamente, mas parecia maior e mais perto a cada segundo. Rim não podia respirar. Não se sentia nem um pouco calma, aquilo não lembrava em nada a paz que deveria ter alcançado, aquilo era terrível. De repente, ouviu uma cacofonia de gritos ecoando em seus ouvidos, e então a mulher estava berrando, contorcendo-se no ar como uma dançarina torturada, até mesmo ao estender a mão e agarrar o braço de Rim. Imagens surgiram ao redor da garota, corpos de pele amarronzada dançando ao redor de uma fogueira, bocas abertas e olhares lascivos, gritando palavras num idioma que parecia algo que Rim ouvirá num sonho esquecido. A fogueira se expandiu e os corpos caíram para trás, queimados, chamuscados, desintegrados em nada além de ossos brancos brilhantes. Rim pensou que era o fim, a morte acabava com as coisas, mas os ossos se levantaram e continuaram a dançar. Um dos esqueletos olhou para ela com seu sorriso largo, gesticulando com a mão sem carne. Das cinzas viemos e para as cinzas retornaremos. O toque da mulher nos ombros de Rim se intensificou, ela se inclinou para a frente e sussurrou no seu ouvido. Volte. Mas Rim estava encantada com o fogo. Olhou além dos ossos para as chamas, que balançavam como algo vivo, assumindo a forma de um deus, de um animal, de uma ave. A ave baixou o olhar para ver Rim e a mulher. A mulher explodiu em chamas. Então Rim estava flutuando de novo, voando feito uma flecha no céu em direção ao reino dos deuses. Quando abriu os olhos, Jian estava agachado diante dela, observando-a com os olhos claros. O que viu? Ela respirou fundo. Tentou se reorientar agora que voltará a ter um corpo. Sentia-se tão atrapalhada e pesada, como um fantoche mal feito de argila úmida. Uma sala circular enorme, respondeu, hesitante, fechando os olhos com força para se lembrar da última visão. Não sabia se estava com dificuldade de encontrar as palavras ou se a boca simplesmente se recusava a lhe obedecer. Seu corpo parecia apenas seguir suas ordens depois de um segundo de atraso. Era como um conjunto de trigramas, mas com 32 pontas que se dividiam em 64. E criaturas em suportes ao redor do círculo. Pedestais, corrigiu Jian. Tem razão. Pedestais. Você viu o panteão, falou ele. Encontrou os deuses. Acho que sim. Sua voz foi morrendo. Sentia-se um pouco confusa. Encontrara mesmo os deuses? Ou apenas imaginar aquelas 64 deidades rodando à sua volta como bolinhas de gude? Você parece não acreditar, observou ele. Eu estava cansada, respondeu Rim. Não sei se era real ou, quer dizer, eu podia estar apenas sonhando. Por que as visões dela seriam diferentes da imaginação? Vi aquelas coisas simplesmente porque queria ver? Sonhando? Jian inclinou a cabeça. Você já havia visto algo como o panteão antes? Num diagrama? Ou numa pintura? Ela franziu o senho. Não, mas... Os pedestais. Estava esperando por algo assim? Não, disse ela, mas já vi pedestais, e não seria muito difícil conjurar o panteão na minha imaginação. Mas por que esse sonho em particular? Por que sua mente adormecida escolheria extrair essas imagens de sua memória em vez de outras? Por que não um cavalo, ou um jardim de jasmins, ou um mestre Junho completamente pelado cavalgando um tigre? Rim piscou. Você sonha com isso? Responda a pergunta. Não sei. Respondeu ela, frustrada. Por que as pessoas sonham com o que sonham? O mestre sorriu como se aquilo fosse exatamente o que queria ouvir. Por quê? Ela não tinha uma resposta para aquilo. Encarou a entrada da caverna, ponderando, e percebeu que havia despertado de várias maneiras. Seu mapa do mundo, sua compreensão da realidade, havia mudado. Ela conseguia ver os contornos, mesmo que não soubesse como preencher o vazio. Sabia que os deuses existiam e que falavam, e era o bastante. Levará um bom tempo,
mas ela enfim tinha como verbalizar o que estava aprendendo. Xamãs, aqueles que comungavam com os deuses. Os deuses, forças da natureza, entidades tão reais e ainda assim, tão efêmeras quanto o vento e o fogo, elementos inerentes à existência do universo. Quando os hesperianos escreviam sobre Deus, referiam-se ao sobrenatural. Quando Jian falava dos deuses, referia-se ao que era eminentemente natural. Comungar com os deuses era caminhar no mundo dos sonhos, no mundo espiritual. Era abrir mão do que se era para se unir ao estado fundamental de tudo. O espaço no limbo onde a matéria e as ações ainda não tinham sido determinadas, a escuridão flutuante onde o mundo físico ainda não havia sido concebido. Os deuses eram apenas os seres que habitavam aquele espaço, forças da criação e da destruição, do amor e do ódio, do carinho e do abandono, da luz e das trevas, do frio e do calor. Eles se opunham e se completavam, eram verdades fundamentais. Eram os elementos que formavam o universo em si. Ela via que a realidade era uma farsa, um sonho conjurado por forças ondulantes debaixo de uma superfície fina. E, ao meditar, ao ingerir o alucinógeno, ao esquecer sua conexão com o mundo material, Rin fora capaz de acordar. Eu entendo a verdade das coisas, murmurou ela. Sei o que significa existir. Jian sorriu. É maravilhoso, não é? Rin compreendeu, então, que seu mestre estava muito longe de ser louco. Na verdade, ele talvez fosse a pessoa mais sã que já havia conhecido. Um pensamento lhe ocorreu. Então o que acontece quando morremos? Jian ergueu a sobrancelha. Acho que você mesma pode responder isso. Ela refletiu por um instante. Voltamos ao mundo espiritual. Nós deixamos a ilusão. Despertamos. Ele assentiu. Não morremos, apenas voltamos ao nada. Dissolvemos. Perdemos o ego. De apenas uma coisa, passamos a ser todas as coisas. A maioria de nós, ao menos. Ela abriu a boca para perguntar o que Jian queria dizer com aquilo, mas o mestre estendeu a mão e tocou a testa de Rin. Como se sente? Incrível, respondeu ela. Já fazia meses que não sentia a cabeça tão lúcida. Era como se, durante todo aquele tempo, ela houvesse tentado ver através de uma neblina. Agora, a neblina tinha se dissolvido. Estava em êxtase. Resolvera o enigma, conhecia a fonte de seu poder, e tudo o que restava era aprender a usá-lo. E agora? Agora já resolvemos seu problema, falou Jian. Agora você sabe como se conectar à grande teia de forças cosmológicas. Às vezes, lutadores de artes marciais que estão sintonizados demais com o mundo se veem sobrecarregados por uma dessas forças. Eles sofrem um desequilíbrio, uma afinidade com um deus acima dos outros. Foi o que aconteceu com você no ringue. Mas agora você sabe de onde as chamas vieram e, quando isso voltar a acontecer, poderá ir até o panteão para recuperar o equilíbrio. Você está curada. Rin olhou para o mestre. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Obrigado pela companhia e até o próximo capítulo, aqui no Parágrafo Secreto.